RECT 11, um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas que tem sofrido uma desvalorização de mais de 23%. Será que ainda vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Será que mesmo depois da pandemia esse fundo ainda tem chance de se recuperar? Venha conferir o relatório gerencial desse fundo imobiliário. Fala, investidores e futuros investidores. Eu sou a Bruna. E eu sou Fernanda, e se você quer aprender mais sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, se inscreva no nosso canal, que a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos como esse. E se você já estiver gostando desse tipo de vídeo, deixe seu like para a gente saber. O RECT 11 ele está sendo negociado na data de hoje às 51h43 e está bem próximo da sua mínima histórica das 52 semanas, que está ali na faixa de R$ 50. E teve uma máxima de R$ 68. Conta com um dividend yield de 11,78 e uma desvalorização de menos 23%. E como vocês podem ver, ao longo desse ano, é um fundo imobiliário que tem apresentado grandes quedas. E vocês vão entender um pouquinho sobre o porquê dessas quedas quando a gente for apresentar o relatório. O valor patrimonial da sua cota é de R$ 93,42 e está com preço sobre o valor patrimonial de 0,55. Ou seja, ele está sendo negociado muito abaixo do quanto ele realmente vale. E conta com 77 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária de R$ 467 mil de negociação, o que é bem baixo, né, para um grande fundo imobiliário, para essa quantidade toda de cotista que ele tem. Eu acho que as pessoas estão deixando de lado, assim, estão quietinhas, esperando ver o que vai acontecer, né? Se o fundo vai conseguir se recuperar, enfim. E tem muita gente que acabou não vendendo essas cotas ainda porque comprou, né, a um preço médio muito alto. Tem gente que tem um preço médio nesse fundo de R$ 80, R$ 90. Então, Pois é. acaba que a pessoa fica segurando e com receio de investir mais. Pagou um último rendimento de 54 centavos por cada cota. É interessante falar, né, Bruna, que o rendimento está batendo 1% ao mês por conta do valor que a cota está sendo negociada, né? Que ele está pagando esse quase como uma renda fixa. Mas por conta das incertezas do mercado, principalmente de lajes, as pessoas ainda não estão confiantes em voltar a comprar o RECT, né? Isso, e aqui já fica um sinal de alerta, né? Às vezes a gente está vendo um dividend yield muito alto, mas aí a gente precisa comparar com o preço, né, que ele está sendo ali, preço do seu valor patrimonial, né? Por isso que está com essa discrepância. E aproveita, já deixa aqui nos comentários se você tem o RECT 11 na carteira. Agora entrando aqui no relatório gerencial, a gente pode ver, para quem não conhece, né, ele é administrado pela BRL Trust, gerido pela REC Gestão. Ele está com um valor de mercado de 441 mil, tem um patrimônio líquido de quase R$ 800 mil e um valor patrimonial de 93,42. Ele conta com uma taxa de administração de 1,17%, alinhado ao que a gente espera do mercado, né? Não é nenhuma taxa abusiva. Então, vocês podem ver que no relatório a gestão coloca as novas alocações e a devolução que teve, né? E eles estão sempre frisando que eles estão incessantemente tentando achar inquilinos para diminuir a vacância que o fundo se encontra. Em relação aos ativos do fundo, 95% são imóveis, né? Tem uma porcentagem pequena em renda fixa e o passivo do fundo ainda conta com quase R$ 200 mil, sendo que os vencimentos dos CRIs da alavancagem que ele fez, né? O primeiro vence em julho de 2034. Então, é um CRI, inclusive o CRI que a gente não está pagando ainda, né? A gente está suspenso, né? Ficou 12 meses e agora vai voltar a pagar esse ano. A gente tem que ver como que vai ficar os rendimentos depois disso, depois que voltar a pagar. Então, a gente espera que a gestão até lá consiga alocar logo os espaços vagos para poder compensar isso daí. Todos os imóveis são da classificação do rating A até o AA, né, o AAA, que o povo fala, mas a tese do RECT é uma tese diferente, ela foge um pouco dos grandes centros para conseguir alocar mais rápido por um preço de aluguel mais baixo. Mas a gente está vendo também que eles estão com dificuldade em relação a isso, né? Mas os imóveis são de ótima qualidade. Os índices de reajuste 31% IPCA e 69% GPM. E a taxa de ocupação está com 87,9%. Então, a gente está com uma vacância de 12,1%. O vencimento dos contratos, a maioria está com uma duration de 4,12 anos, então depois de 2036. Acho que nesse ano a gente só tem um contrato que vence, chega 4% do portfólio do fundo.
Na distribuição de rendimentos desse mês, eles distribuíram um pouquinho a mais, eles usaram um pouquinho do caixa para fazer jus a esses 54 centavos, mas ainda tem em caixa 0,22 por cota a ser distribuído. Uma previsão de receita até janeiro de 2024, então a gente sabe que aquilo ali está como uma garantia, se nada acontecer, de que a gente vai receber, então pode ser que a gente continue recebendo os 54 centavos ao longo desse ano. Se conseguir alocar mais, não tiver tanto carência como tem sido dado, a gente consegue aumentar ainda os proventos mais um pouquinho. E aí, aqui no final do relatório, a gestão coloca todos os ativos, quanto que é a ocupação, a taxa de vacância, e aí vocês podem dar uma olhadinha, são prédios muito bonitos, né? A grande maioria AAA, são só a localização que não é tão próxima dos grandes centros, como eu falei, né? E às vezes isso acaba sendo uma coisa ruim. Gente, eu tô aqui falando a gente, é porque eu tenho fundo na carteira, na minha carteira pessoal, a gente tem ele na carteira do canal também, e aí a gente acaba meio que incorporando, né? Se sente parte do fundo, né? Eu sou cotista, então é como se eu tenho que estar a par das coisas que estão acontecendo, né? E como vocês podem ver, a gente tem um hatch aqui na nossa carteira do canal, onde a gente está com um preço médio ali de R$ 56,20, e ele está sendo negociado, né, agora R$ 51,43. Então, a gente está com uma desvalorização na nossa carteira, só que isso para a gente é até uma coisa positiva, porque a gente vai conseguir comprar mais cotas desse fundo barato, né? E atualmente a gente já conta com 9 cotas na nossa carteira e com 6,95%, né, de ocupação dele na nossa carteira. Então, Fernanda, compartilha aí um pouquinho para a gente, né? Você que já investe nesse fundo há bastante tempo, qual é a sua opinião pessoal sobre ele? Eu tenho o Rect na carteira desde o começo, né? Foi um dos primeiros fundos que eu comprei, depois de ver um vídeo do Kiko. Tenho acompanhado tudo o que está acontecendo com ele. É um fundo alavancado, é um fundo. Não é um fundo fácil, né, de se ter, porque a gente está vendo, eu tenho ele no preço médio de 85, então eu estou vendo uma mega desvalorização, mas eu acredito ainda no trabalho da gestão, eu tenho acompanhado o trabalho do Moise e da REC, tem que ler os relatórios, não pode olhar só o DI, como a gente falou no começo do vídeo, um DI para o fundo de tijolo 11%, quem não tem conhecimento nenhum acha mil maravilhas, mas tem que entender a tese do fundo, tem que entender o que o fundo tem passado. O mercado, eu acho que de tijolo ainda não é muito favorável. Alguns tijolos estão saindo bem, mas os fundos de laje ainda estão tendo problemas, ainda estão tendo dificuldade de recuperar. Mas se você tiver a entender tudo isso e você achar que é um fundo arriscado e for uma parcela pequena da sua carteira, tipo aquele 5% que a gente usa para dar uma pimentada, dar uma alavancada na nossa própria carteira, eu acho válido. Lembrando, pessoal, que nada nesse vídeo é indicação de compra ou de venda de nenhum ativo. Estudem sempre antes de colocar qualquer ativo na carteira. E aproveita, deixa aqui nos comentários também se vocês querem que a gente faça uma análise como essa de algum outro fundo imobiliário que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixa o like se você tiver gostado desse tipo de conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!